Black music, rock progressivo, música nordestina, pop, folk e muito mais num garimpo frenético e eclético. A partir de agora, em mais um episódio de Altos Plays de Garimpo. Aquele momento bacana de atualizar as recentes aquisições aqui para minha discoteca, para a discoteca do Altos Plays. E nas últimas semanas rolaram alguns garimpos bem aleatórios aqui em Porto Alegre, em diferentes lugares da cidade, e deu para juntar belas pérolas que eu trago para vocês a partir de agora. E começo trazendo um dos grandes achados, por sinal. Tá aqui o David Ruffin com o álbum Who I Am de 1975. Esse aqui é o quinto álbum solo do David Ruffin, né, conhecidíssimo vocalista, né, o lead singer dos Temptations de 1964 a 1968, e depois parte para uma carreira solo incrível. Este aqui, então, é o quinto álbum do David Ruffin, então, vocalista principal dos Temptations, né, da Motown e tal, todos aqueles lances, os principais hits, né, ele sempre foi um lead singer da banda. Depois, enfim, em 68 ele começou a pirar muito e tal, e foi expulso da banda, querido, né, mas seguiu uma bela carreira solo ao longo de todos os anos 70, tem uma discografia incrível, com, claro, muito groove, muito R&B, muita soul music, mas sempre já com aquele pé um pouco mais pesado, digamos assim, no funk, no groove, a partir de 1970, 71, o primeiro álbum solo dele, se eu não me engano, é 69, já logo em seguida que ele sai. Então está aqui o quinto álbum, então, do David Ruffin, com essa capa maravilhosa. Aqui tem um outro título, essa daqui é uma prensagem brasileira, eu já vou trazer o label para vocês, que somente aqui no Brasil saiu com o nome de Walk Away from Love, né, que foi, então, inclusive foi, obviamente, o hit, né, o de maior sucesso, né, o single de maior sucesso, e pelo que eu pesquisei, somente aqui no Brasil que eles alteraram o título, então, né, o título original, que é Who I Am, lá em 75, aqui no Brasil sai essa edição em 1976, deixa eu ir mostrando contracapa aqui, te fala em estilo, hein? Olha o style do mestre aqui, né? Eu acho maravilhosa a carreira solo dele, tem muita coisa boa, assim, ele tem uma discografia bem variada, assim, bem extensa nos anos 70, com vários discos e tal, sai ainda pela Motown no mundo inteiro, né? Depois ele, se não me engano, ele vai para Warner Bros. No final dos anos 70, mas está aqui essa belíssima contracapa aqui, então, que tem essa curiosidade também, né, que somente aqui no Brasil, então, eles mudaram o título, né, tirando o título original, que é Who I Am, para Walk Away from Love. Deixa eu mostrar o label aqui para vocês. Então, essa aqui é uma prensagem brasileira. Aqui no Brasil, sai um ano depois, sai em 1976, aqui, ó, pelo label da Top Tape, né, que era um sublabel da Motown aqui na América Latina e aqui no Brasil. Então tá aqui, né, só não precisava a dona Vilma, né, antiga proprietária do Play, botar esse adesivo aqui. Eu fico de cara quando fazem isso, enfim, estragam o label nos dois lados ainda. A Vilma não se segurou e botou no lado A e no lado B. Obrigado, Vilma, mas enfim, o que interessa é a qualidade. Olha só o Play inteirinho, zeradíssimo, então, original brasileiro de 1976, pela Top Tape, uma obra genial. Se tu gosta de R&B, groove, soul music, a black music dos anos 70, vai atrás não só desse álbum, como de outros discos também da carreira solo do David Ruffin, que são maravilhosos, e aqui também sempre muito, mas muito bem acompanhado, né, de músicos de estúdio e tal. Tanto é que aqui vou destacar dois aqui, poderia destacar toda a ficha técnica, né, que vem bem aqui, a ficha técnica completa, mas entre grandes músicos tem o genial guitarrista, o Eric Gale, que, enfim, grande músico de estúdio, que tocou com praticamente todo mundo, e o baterista que talvez seja o baterista mais recordista de gravações em diferentes gêneros, o magnífico Steve Gadd, também assume as baquetas na gravação desse disco. Então aqui, além de muito groove, soul, R&B e tal, e todos esses lances, vocês vão ter também uma bela amostragem de grandes músicos de estúdios, com a voz genial, né, do
lead singer dos Temptations em carreira solo. Então tá aqui a primeira pérola deste garimpo frenético e louco que rolou nos últimos dias aqui em Porto Alegre, David Ruffin. Por pura coincidência, o segundo álbum que eu vou trazer aqui, eu tô trazendo, obviamente, de forma aleatória, mas deu uma liga aqui sem querer, eu fui selecionando aqui, e o segundo álbum que eu vou trazer aqui também é de um artista, um grande músico em carreira solo, e também lançado no mesmo ano, né, em 1975, assim como no David Ruffin, e também aqui no Brasil ele sai um ano depois, em 1976. Tô falando do primeiro álbum solo do grande mestre Steve Hackett, com o álbum Voyage of the Acolyte, de 1975, primeiro disco solo do grande guitarrista, também compositor do Genesis, né? Uma grande banda do rock progressivo. Aqui ele parte em carreira solo, também, obviamente, seguindo essa pegada que ele já vinha fazendo com o Genesis, assim. Acho maravilhosa também toda a carreira solo do Steve Hackett. A partir daqui, ele vai lançando praticamente um álbum por ano e tal. Aqui, nessa época aqui, ele ainda estava na banda, né? Ele ainda estava no Genesis, tanto é que ao longo do álbum tem participações do Phil Collins, também do Mike Rutherford. Então, assim, a turma não chegou a brigar ainda, né, nesse momento, então eles ainda estavam carinhosos entre eles e tal, e participam então do disco. Isso aqui é então a primeira leva, né, o primeiro álbum solo do grande guitarrista do Genesis, o Steve Hackett. Tá aqui com uma capa maravilhosa, que eu já vou trazer algumas curiosidades, inclusive. Aqui a capa, contracapa com a ficha técnica completíssima. Deixa eu abrir aqui, né, em Gatefold, porque também tem esta linda imagem, vejam bem. Olha que verdadeira obra de arte. E eu já vou falar, então, de largada aqui, sobre, né, já que estou mostrando essa linda arte do disco aqui, não só na capa, né, e que vai se repetir depois, vocês vão poder, né, quem já conhece sabe que ao longo dos próximos álbuns também tem essa mesma arte aqui. Tem um detalhe super curioso e especial, aqui, ó, deixa eu mostrando isso aqui, vale deixar mais tempo para vocês pegarem mais detalhe. Essa capa foi feita pela artista Elizabeth Kimball de Albuquerque Poor, ou apenas Elizabeth Poor. Vejam bem, uma brasileira, sim, uma grande artista brasileira que fez então todo esse trabalho aqui na capa e nos álbuns seguintes, porque também não só uma grande artista plástica, uma grande capista, mas que na sequência também vira a namorada, a esposa do Steve Hackett. Sim, então ele tem uma brasileira envolvida aqui, então ela assina essa capa e diversas outras capas da carreira solo do Steve Hackett. Discão maravilhoso, assim, eu acho que até, na minha opinião, um dos melhores álbuns solo do Steve Hackett. Todos são muito bons, mas esse é o que eu tenho mais carinho. Deixa eu mostrando o label aqui. Esse álbum lançado em 1975, aqui no Brasil sai em 1976. Tá aqui com esse label super conhecido da Charisma Records, né? A mesma gravadora que também lançava os álbuns do Genesis. Aqui dos dois lados, acho super bonito esse label aqui. Então tá aqui primeiro álbum solo dele e tal, também, né, se tu gosta de rock progressivo, eu tenho certeza que tu vai gostar desse disco aqui, um discão mesmo, altas composições, né, aqueles momentos, às vezes mais eruditos, aqueles outros mais virtuosos e tal, mas ele sempre foi um cara que soube muito bem equilibrar, né, entre o técnico e o feeling, digamos assim. Eu acho um baita disco. De alguma maneira, né, entre várias aspas, é também um álbum conceitual. Ele foi pensado, tanto é que cada faixa do álbum ele foi inspirado nas cartas de tarô, e cada faixa do álbum leva o nome de uma das cartas, né, do tarô. Então, de alguma forma, é um álbum inspirado no tarô e, de alguma forma, também, entre algumas aspas, um álbum conceitual. Recomendo fortemente se tu gosta de guitarras, se tu gosta de rock progressivo. Obviamente, esse aqui é um dos grandes álbuns do gênero, então fica aqui uma super dica. Adorei encontrar esse disco, eu tinha ele só em CD, estava procurando há muito tempo, e essa cópia também, assim como todas que eu peguei nesse garimpo, impressionante. Ótimos preços para discos muito bem cuidados, né, praticamente zerados, né, mas aqui, ó, play zeradinho também.
som muito bom, né? Aliás, vários lançamentos aqui desse label aqui no Brasil, né, da Charisma Records, tem uma qualidade de áudio muito boa. Então fica aqui uma dica para os proggers e não proggers também, porque é um disco lindo e maravilhoso. Primeiro álbum do Steve Hackett, guitarrista do Genesis, partindo o voo solo aqui com nome, nunca é certo esse nome, né? Voyage of the Acolyte, ou Acolyte, enfim. O que interessa é pegar o play e escutar. Então, Steve Hackett. Outro belíssimo achado dessa leva, trago para vocês, senhoras e senhores. The Moody Blues, com o álbum Seventh Sojourn, de 1972, oitavo álbum dos Moody Blues, bandaça. Que a capa, deixa eu ver, a contracapa, eu já abro ela inteirinha para vocês aqui. Super banda que eu ando cada vez mais apaixonado, e é sempre assim, né? Quando a gente está apaixonado por alguma coisa, as coisas vão surgindo, o universo conspirando a favor. Passei num garimpo aleatório e tava lá esse disco me esperando, novinho também, inteiraço. Olha que belíssima capa aqui. Então, mais um grande álbum dessa banda aqui, que diferente, né? Eles vinham fazendo uma sequência, digamos assim, de álbuns conceituais, assim, de diferentes maneiras. Também pode ser dito como, né, em algumas entrevistas eles não colocam ele como um álbum conceitual, mas enfim, deixa eu mostrar na parte interna aqui para vocês, ó, essa bela imagem aqui. Ele foi inspirado nos contos de Canterbury, né, do poeta e escritor inglês lá do século XIV, o Geoffrey Chaucer, né, Geoffrey Chaucer, né, um poeta e escritor britânico do século XIV, considerado inclusive um dos pais da poesia e da literatura britânica, e o álbum então é inspirado nesses contos, digamos assim, mas não tem nenhuma conexão direta entre as faixas, assim. Cada música, digamos que é um conto diferente, assim, não chega a ter uma conexão como uma obra conceitual, assim, tendo, né, o começo, meio e fim interligados, mas enfim, também um super álbum, e de novo, né, gente, que arte de capa maravilhosa, assim. Então cada música conta uma história diferente, né? E tem algumas curiosidades. Deixa eu mostrando o label para vocês. Isso aqui é uma prensagem brasileira que sai um ano depois, né? Tem rolado essa coincidência, que pelo menos os primeiros que eu estou trazendo aqui no Garimpo sai um ano depois, o que era muito comum aqui no Brasil. Então aqui no Brasil ele sai em 1973 pela London Records aqui no Brasil, tá? E também foi um dos álbuns mais bem sucedidos na carreira do The Moody Blues, né, tanto nas paradas musicais como também no número de vendas, mas não exatamente, e é muito louco isso porque daquelas, né, eu já falei em outros episódios aqui sobre, né, algumas gravadoras, né, que são muito espertas e aproveitam algum momento da banda, ou então nesse caso é o contrário, a própria banda se aproveitou de uma sacada da gravadora, porque lá no comecinho de 1972, tá, enfim, eles já estavam numa outra onda, já uma banda, digamos assim, rock sinfônico, com algumas aspas, uso de Mellotron, né, e tal, todos esses lances que eles foram bem pioneiros, isso, a partir de 1967, mas a curiosidade é que esse álbum, ele foi, como eu disse, ele teve um grande sucesso comercial e também nas paradas musicais, não só na Inglaterra, como principalmente primeiro na Inglaterra e depois nos Estados Unidos, porque lá no comecinho de 1972, a gravadora resolveu relançar o single de maior sucesso na carreira do The Moody Blues, né, que é a clássica Nights in White Satin, lá de 1967, no começo de 72, sai novamente como single, e a música estoura de novo nas paradas, e logo em seguida eles lançam esse álbum, então, que foi puxado, as vendas puxadas pelo sucesso, né, aquela coisa, né, o fã foi lá e comprou achando que ia ter, se bem que tem muita relação sonora, pelo menos, com 67, mas tu vê lá em 72, eles lançam no começo do ano, relançam, na verdade, o grande single do The Moody Blues, estoura nas paradas, na sequência já vem esse álbum aqui, e também acaba tendo, né, sendo impulsionado as vendas, apesar de que tem um outro hit aqui, deixa eu ver se eu encontro aqui, não me perco,
no nome da música, Lúcio Brancato, que eu sempre, né, me erro todo aqui, esses lances e tal, mas esse álbum também, ele contou com um grande, né, também foi um belo hit, né, um single, aí sim do álbum, mas de novo, como eu disse, ele foi puxado muito mais pelo relançamento do single de 1967, porque tem a música aqui, I'm Just a Singer in a Rock and Roll Band, que também chegou ao topo das paradas, tanto na Inglaterra quanto nos Estados Unidos, mas tá aqui mais um belíssimo álbum, enfim, talvez até um dos últimos da grande safra, digamos assim, de belos álbuns do The Moody Blues, trazendo toda essa pegada deles, né, dessa coisa do folk, do rock progressivo, do rock sinfônico, se você preferir falar assim, e né, e aqui fugindo um pouco, apesar de ser um álbum baseado nos contos de Canterbury, whatever, a pronúncia eu não estou acertando muito hoje, gente, desculpa aí. Mas enfim, apesar de ser baseado nesses contos, não chega a ser considerado um álbum conceitual, porque cada música é uma história diferente, mas eles tiveram essa inspiração lá no grande escritor e poeta inglês do século XIV, o Geoffrey Chaucer. Então tá aqui de novo as artes, né, de capa do Moody Blues, principalmente nesse período, são maravilhosas. Edição nacional, então, que sai um ano depois, sai lá em 1973, mais um belíssimo achado nesses garimpos frenéticos e aleatórios dos últimos dias. Então aqui, The Moody Blues. Um disco que eu fiquei super feliz de encontrar é o próximo que eu trago aqui para vocês, porque eu ainda não tinha nenhum álbum desse artista, né? E como, enfim, quem já acompanha aqui o Outplays há algum tempo sabe da minha paixão por sintetizadores e modulares e todos esses lances e tal, esses estudos, eu trago aqui um álbum de um dos maiores músicos, né, que faz uso então desses sintetizadores modulares e equipamentos pioneiros, né, do uso de sintetizadores eletrônicos. Aqui eu trago para vocês o Tomita, com o álbum Bolero de 1979. Tá aqui, discão, né, um dos pioneiros do uso de sintetizadores no Japão, né, o Isao Tomita, mestre dos sintetizadores, começou a carreira e o uso desse tipo de instrumento e equipamento bem no comecinho dos anos 70, lá no Japão. Tá aqui com essa capa super bonita. Tá aqui, 1979, deixa eu mostrando também a contracapa, né? Foi um dos maiores gênios no uso de sintetizadores na história da música, né? Uma das grandes características do Tomita, né? Diferente de vários outros, né, músicos e musicistas que pioneiros no uso de sintetizadores, né? O Tomita ele também é muito conhecido ou, né, reverenciado dentro desse meio musical de sintetizadores, porque muito mais até como um sound design, né? Porque diferente de outros artistas, como a própria Wendy Carlos, ou então Vangelis, né? Então, toda essa série de músicos, o próprio Jean-Michel Jarre e tal, um dos diferenciais, assim, que é apontado em toda a trajetória dele, que é muito longa, inclusive, assim, tem uma discografia enorme também, é que, diferente desses outros artistas, ele usava muito e muito bem para esses equipamentos para criar novos timbres, novos sons, né, novas propostas de desenho, né, de desenho sonoro e tal. E muitos desses timbres que, imagina, na época, pô, aqui a gente estava falando de sintetizadores analógicos, né? Então tu tinha que mexer em cada um daqueles botõezinhos maravilhosos que eu adoro, assim. Ele ia mexendo para criar um timbre diferente, né? Os outros músicos até já usavam também de alguma maneira isso, mas ele aprimorou, criando timbres que no futuro, inclusive até hoje, existem já como timbres oficiais criados para os teclados e sintetizadores que vieram na sequência, mas um dos grandes méritos do Isao Tomita é exatamente a criação e o desenho de novas possibilidades sonoras. Muito disso, inclusive, nesse álbum, né, e em outros álbuns dele, fica muito evidente, porque ele também foi um cara muito especialista em fazer, em criar, em recriar obras sinfônicas, né, de grandes compositores. Anterior a esse álbum aqui, ele já tem um álbum dedicado apenas à obra do Debussy, por exemplo. Ele também
é um dos artistas que regravou a famosa Pictures at an Exhibition, né, do russo, o Mussorgsky, né? Então ele também, que também foi gravada pelo Emerson, Lake and Palmer. E aqui ele traz obras do francês Maurice Ravel, né? O Ravel aqui, então, e também deixa eu mostrar novamente aqui o álbum, ele tem o título de Bolero, mas o título original é também de uma, né, em função do Bolero de Ravel, é claro, mas o título original, deixa eu ver se o meu francês funciona aqui, que é a música, é a peça sinfônica que aparece no lado A aqui, ó, bem aqui em cima, que é o Daphne Eclos, Daphne Eclos, que saiu com esse título originalmente no Japão e na Ásia e tal, e para, né, o mercado tanto europeu como norte-americano e também na América Latina, eles alteraram o nome para Bolero em função do grande Bolero de Ravel que ele interpreta no lado B desse álbum, tá aqui, que sai no Brasil em 1981 pela RCA Victor, um grande sucesso dele também nas paradas musicais e tal, trazendo então essas leituras, né, de peças sinfônicas com sintetizadores, o que é muito difícil, principalmente falando quando a gente fala do Ravel, né, que são composições que tem muita dinâmica, né, principalmente o Bolero de Ravel, né, que a música vai num crescendo e tal, então recriar isso nesses equipamentos eletrônicos não é para qualquer um, e como eu disse, ele é um dos grandes pioneiros no uso disso, dos sintetizadores para desenho de som, né? Ele criou muitos timbres que hoje em dia são super populares, e está aqui então uma grande obra. Isso aqui veio na sequência do álbum que ele fez com obras do Debussy, ganhou vários Grammys inclusive com aquele disco, e aqui essa sequência eu fiquei super feliz de achar. Eu não tinha nada ainda desse japonês malucão, espero encontrar outros álbuns dele, porque eu adorei, e realmente para quem gosta de sintetizadores, né, essa coisa mais Space Voyage, digamos assim, tá aqui um grande exemplo, então, do genial Isao Tomita. Baixando consideravelmente a poeira, né, depois dessa leva que teve black music, space rock, rock progressivo, vamos agora para uma onda de calmaria sim, com a magnífica e amada Rick Lee Jones com o álbum Pirates, de 1981, segundo álbum dela, né, na sequência do aclamado primeiro álbum dela, o homônimo, né, que sai lá em 1979, esse aqui sai em 1981, baita disco, uma capa impressionante, linda, que faz muito sentido, já como também falo para vocês com o tema, muito da temática do álbum. Tá aqui, vem a capa, contracapa, trazendo as letras que são sempre fundamentais na obra desta grande artista, né? Esse aqui é o segundo álbum dela, veio na sequência, então, o primeiro dela de 1979, que foi um álbum também super premiado, teve várias indicações ao Grammy de 1980, e levou, inclusive, o primeiro álbum dela, o prêmio de melhor Best New Artist, né? Melhor artista novo no mercado e tal, e na sequência ela já vem, então, depois em 1980, ela grava já este segundo álbum, que sai no comecinho de 1981, deixa eu mostrar também a parte interna aqui, que traz aí, de um lado, a ficha técnica, e aqui também uma foto maravilhosa da magnífica Rick Lee Jones. O que a gente vai encontrar nesse álbum? Enfim, é uma sequência natural do primeiro disco dela, né, onde ela já colocava elementos da música folk, né, um pouco do smooth jazz, né, um pouquinho de pitadas de rock e pop, né, dos anos 70. Nesse aqui ela acentua, na minha opinião, um pouco mais dessa coisa mais jazzy, digamos assim, mas ainda conversando com outros cantores, autores ou cantoras e autoras, como o próprio Leonard Cohen, por exemplo, a Laura Nyro, ou Niro, nunca sei como se fala o nome dela, mas enfim,
traz esses elementos de grandes letristas, ela sempre foi uma grande letrista, e as letras desse álbum aqui, assim como no primeiro, né, tem uma coisa um pouco mais noturna, sombria e amorosa também, mas aqui, digamos que, até essa capa, mostrar novamente aqui para vocês, nessa época ela tinha terminado o relacionamento dela com o Tom Waits, então as temáticas do álbum vão muito nessa coisa de broken heart e tal, mas da maneira dela, assim, né, de trazer essa temática, assim, desse breakup nas letras, e assim como no outro álbum dela, em boa parte da discografia dela, sempre tem essa conversa que eu acho super rica e super bonita, de um pop folk, com esses climas mais jazzy, né? As letras são importantíssimas, né? Acho que não é à toa que ela traz já na contracapa do álbum, assim, essa excelente cantora, compositora, uma magnífica contadora de histórias. Acho que contadora de histórias é um melhor termo, assim, para a trajetória dela. Essa aqui é uma prensagem brasileira que sai no mesmo ano, em 1981, que sai pela Warner Bros. Records, essa grande obra da Rick Lee Jones, hora mais sombria, hora mais amorosa, né, outras mais singelas, assim, mas com uma boa dose de veneno na sua poesia, que eu acho incrível, além de uma voz única e fundamental na história da música, a grande Rick Lee Jones. Na verdade, quer saber qual foi o grande achado desse último garimpo, né, desses garimpos mais recentes? Foi esse disco que eu encontrei. Eu estava muito tempo procurando esse disco, nunca encontrei em perfeitas condições como eu encontrei essa edição, e na hora peguei, e por um preço assim ridiculamente barato. Tá aqui, ó, que eu trago para vocês: Moacir Laurentino e Sebastião da Silva, com o álbum Violas da Minha Terra, de 1978, essa dupla de poetas e repentistas da Paraíba, né? Com essa capa aqui, que, meu Deus, que capa maravilhosa. Tá aqui, grandes violeiros, é uma sonoridade que eu adoro, e principalmente, deixa eu mostrando aqui a contracapa, né, que tem as faixas, principalmente aqui, cada letra desse álbum é uma obra-prima, é genial. Eu sou apaixonado por essa sonoridade nordestina, né, dos repetistas, e principalmente com esses dois violeiros e poetas de mão cheia. Tá aqui, Violas da Minha Terra, de 1978. Gente, realmente, por favor, pode não gostar, né? Certamente muita gente não vai gostar desse estilo, desse gênero, desse álbum, mas dê uma escutada e prestem atenção nas letras, né, que são impressionantes, as rimas, né, são incríveis. Deixa eu mostrando o label também, que é super curioso, que é um label que saiu muita coisa nesse label, né, da música nordestina. Tá aqui, lançado pela Musicolor, aqui no Brasil, 1978, super label bacana aqui também, que traz muita coisa desse gênero, né, da música nordestina. E de novo, gente, como eu falo para vocês, olha o estado, deixa eu pegar de novo o play, zeradíssimo o disco, assim, eu já tinha visto em outros garimpos, né? Acho que não é um álbum difícil de tu ver por aí, mas em excelente estado. Acho que ele nunca tinha sido tocado desde 1978, e agora não para de rodar aqui em casa, assim, meus vizinhos devem estar adorando, ou achando que eu enlouqueci de vez, mas enfim, tá aqui, gente, essa obra-prima, realmente. Eu gosto muito dessa sonoridade de violas, né, dessa coisa dos repentistas, né, do Nordeste. Eu acho que tem uma particularidade nas temáticas, né, do vaqueiro, né, o título de algumas faixas, né, você hoje me paga o que tem feito, Nordeste de ontem e de hoje, gemido de todos nós, vaqueiro desprezado, inverno no sertão, enfim, gente. Por favor, deem uma escutada e me deixem saber depois o que vocês acharam, pelo menos das letras. A sonoridade eu particularmente acho incrível.
grandes poetas. Realmente o que mais me chama a atenção, além desses duelos, né, que faz parte do gênero, assim, é muito do que, né, digamos assim, que a gente está falando de 78 no Brasil, claro que isso vem de muito antes no Nordeste, assim, mas, gente, dá para fazer uma conexão ao que é feito há bastante tempo também pelo hip hop, né, essa coisa mais falada do que cantada, né, rimas perfeitas. Para mim, as rimas mais perfeitas que tem tá nessa dupla aqui, então eu fiquei super feliz. E realmente não só o disco, como na capa também tá super inteira. Realmente as outras vezes que eu já tinha visto esse álbum em garimpos estavam super detonados e tal, então fiquei super feliz e acho que eu afirmo agora que a grande pérola desse garimpo com certeza é esse disco. Eu tô adorando escutar aqui as duas vozes, né, pergunta e resposta, né? Eles vão tirando onda de um do outro e tal. É muito legal. Fica aí para vocês com uma dica, se tu não ouviu ainda, ou se tem curiosidade em conhecer um pouco mais da nossa música brasileira, aqui também tem um dos pilares, por que não, da música aqui no Brasil, essa rica e bela música do Nordeste aqui com os poetas e repetistas Moacir Laurentino e Sebastião da Silva. Só vai. E fechando esse garimpo aleatório, mais um dos grandes pilares da música brasileira. Estou falando do maestro compositor Heitor Villa-Lobos, aqui interpretado por ninguém menos que o genial violonista Turíbio Santos, aqui no álbum Vila Violão, de 1987. Provavelmente um dos, né, o Turíbio Santos é até hoje um dos maiores intérpretes da obra do grande maestro Heitor Villa-Lobos. Traz aqui nesse disco, fiquei super feliz de encontrar também. Eu tenho outros álbuns do Turíbio, com essas peças eu não tinha, tá aqui, ó, Villa-Lobos, a fotinho dele aqui, o grande Turíbio, referência no violão brasileiro, né, principalmente do violão erudito, né, se bem que ele também conversa, assim como o Villa-Lobos, também com a música popular, mas ele é realmente reconhecido mundialmente, na verdade, o Turíbio, como o grande intérprete do violão nas peças de violão, né, e peças sinfônicas do Heitor Villa-Lobos. Está aqui, belíssima contracapa, né, aqui traz uma ficha técnica super completa, e aqui cada uma das peças que são interpretadas, né, ele que tem uma discografia enorme também. O Turíbio Santos começou gravando, se não me engano, em 1963, 64, segue até hoje nativa, lançando muitas obras. Ele tem uma discografia realmente enorme desde então. Deixa eu mostrar o label aqui, ele é meio apagado, estranho de mostrar aqui, mas está aqui, sai pela Quarup Discos aqui no Brasil, em 1987. Está aqui nos dois lados. Aqui também um label que também tem muita coisa de música de violão, música erudita, também muita coisa da obra também do Heitor Villa-Lobos. Saiu por esse label a partir de 1979, se eu não me engano. E esse álbum aqui, então, sai lá em 1987. E aqui até no cantinho aqui embaixo, ele diz aqui, ó, com esse LP, a Quarup se integra às comemorações do centenário do nascimento do Heitor Villa-Lobos, né? Então tá aqui bem em 1987, quando estava sendo celebrado o centenário de nascimento do magnífico, genial Heitor Villa-Lobos. Se tu gosta de violão brasileiro, se tu gosta de violão e violão erudito, conversando com o popular, fica aqui uma super dica de disco e também de músico, né? O Turíbio Santos, realmente ele é um dos gênios, assim, reconhecido mesmo no mundo inteiro como um dos, né, dos mais exímios intérpretes da obra do grande Heitor Villa-Lobos. Então, fechando este garimpo aleatório, frenético, né? Vocês viram que tem é bem o garimpo que eu gosto, assim, porque para o bem e para o mal eu tenho um gosto musical, digamos assim, bem eclético, assim. Eu acho que esse garimpo traz um pouco de tudo que eu gosto, né? A gente teve black music, rock progressivo, rock sinfônico, música eletrônica contemporânea em várias aspas, né, música de sintetizadores, música do Nordeste. Aqui então teve ainda Rick Jones, né, com esse pop folk mais jazz, e fechamos aqui também, depois da música nordestina, a música brasileira como um todo, que o grande Heitor Villa-Lobos aqui no álbum Vila Violão do Turíbio Santos. Então é isso, gente, foi um prazer. Quero saber quais foram as tuas últimas aquisições mais recentes aí. Vamos trocar figurinha aqui nos comentários. Me deixe saber se ficaram interessados em algum desses discos e se vocês vão
procurar também nos garimpos da vida aí também a partir de agora. Então, foi um prazer, a gente se encontra a qualquer momento em mais um episódio aqui em Altos Plays. Até mais.